Convido os irmãos a abrirem 1 Coríntios. Ainda gostaria de compartilhar com os irmãos sobre esse assunto tão humano, né? tão próprio nosso, que são as rivalidades pessoais, as comparações, as competições, né? tão próprio da sociedade humana. Eu gostaria de trazer uma contribuição para os irmãos sobre esse assunto, ainda fazendo esse contrapeso aqui, onde nós temos uma igreja dividida por contendas e dividida por partidarismos, por motivos que sejam, e dividindo a Cristo, né? Que é até a pergunta que Paulo faz: acaso Cristo está dividido? Será que nós não conseguimos enxergar a unidade e a expressão integral daquilo que o Senhor fez por nós? Vocês estão departamentalizando a fé de vocês, dividindo uma coisa que é indivisível. E eu queria chamar a atenção, porque na conversa, e talvez Paulo sabendo que entre eles havia quase que uma gincana gospel, assim, uma gincana espiritual, para saber quem fez mais o quê, e quem mais batizou, e quem mais pregou, quem mais salvou, quem mais participou de eventos, né? Paulo, então, no versículo 14, ele fala: dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho. E é essa expressão aqui que, no final desse bloco de pensamento, me chamou muita atenção. Como é fundamental para mim individualmente, para você individualmente, porque isso gera consequências na nossa coletividade, é termos muita clareza das coisas que o Senhor tem nos chamado para fazer e muita clareza das coisas que o Senhor tem nos chamado para não fazer. Então nós entramos muito num piloto automático, né? Nossa vida ela entra meio num automatismo de muitas formas. Trabalho, às vezes família, nossa agenda social, e também numa experiência de igreja automatizada. E talvez a gente não consiga parar e falar: peraí, as coisas que eu estou fazendo, Cristo mandou eu fazer? As coisas que eu não faço é porque Cristo falou: Pablo, isso não é para você fazer. Então nós temos aqui Paulo tendo muita clareza, né? Nós não estamos soltos sem um Deus sobre a nossa história, sem um pastor sobre a nossa alma. Nós não estamos soltos, né, debaixo do governo de um Deus que deu corda ao mundo e agora vivam da forma que vocês quiserem. Ajam de qualquer maneira, se revistam de uma religiosidade, obedeçam um certo número de critérios religiosos e toca a vida. Paulo, diante dessas situações, ele fala: olha, Cristo não me enviou para essas coisas aqui, ó. Cristo me enviou para essas coisas aqui. E isso às vezes nos constrange quando nós pegamos essa expressão de Paulo e levamos para o nosso casamento. Levamos para a educação dos nossos filhos. Levamos para como a forma que administramos nosso dinheiro. Será que nós podemos pegar o extrato bancário desse ano e, ajoelhados diante do Senhor, a gente ter clareza das coisas que Cristo mandou eu fazer e as coisas que Cristo falou: mas por que isso? Eu não te enviei para isso. Eu te enviei para outra coisa. No nosso linguajar, no nosso comportamento, na forma como lidamos com o nosso cônjuge, na forma como nós lidamos uns com os outros, você é capaz de chegar no final do seu dia, deitado na sua cama, ter muita clareza das coisas que você fez nesse dia e falar: Senhor, pela tua graça, eu fiz as coisas que Cristo me ordenou fazer. Senhor, eu preciso, tem alguns assuntos, tem algumas situações que eu sei, que eu tenho insistido, que Cristo tem falado: não te chamei para isso, Pablo. Não insista nesses assuntos. Me parece que é fundamental isso para nós.
para nós não entrarmos nesse ciclo vicioso de uma vida, de uma fé morta. Porque temos teoria, temos agenda religiosa, temos costumes, mas em algum momento nós olhamos para a nossa história e falamos, eu não sei se eu estou fazendo coisas que Cristo me ordenou fazer. Eu não tenho muita convicção que a minha vida realmente está consagrada a Ele. Eu tenho tomado muitas decisões, a minha agenda social, meu tempo, meus recursos, meu ministério, meus dons. Eu não sei dizer se Cristo me ordenou fazer as coisas que eu estou fazendo. E pior ainda, eu não sei se existem coisas na minha agenda que o Senhor já me falou, não te chamei para isso. Chega disso. Qual foi a última vez que você pode dar esse testemunho? Olha, tem coisas que eu gostaria de fazer, mas Cristo me falou que eu não fui chamado para isso. Então eu não vou fazer. Qual foi a outra vez que você pode dar um testemunho e falar, olha, eu não queria fazer um negócio. Eu estava preocupado com outras coisas, mas eu sei que Cristo me chamou para isso. Nós temos um Deus vivo, irmãos, que deseja controlar e governar e apacentar todos os aspectos do nosso dia. Não há uma área da nossa vida que Ele não tem interesse de ser Senhor. E aí tem coisas na nossa vida que nós não sabemos o que Cristo tem ordenado. Apesar das Escrituras nos darem muita clareza sobre o coração e a mente dele. E me parece que esse é um dos aspectos que nós podemos mencionar sobre imaturidade espiritual. Quando nós vemos aqui em Coríntios 3, né, a sentença de Paulo, falando, vós sois crianças, é muito parecida com a sentença do escritor de Hebreus, no capítulo 5, como também ele diz alguma coisa muito parecida. Né? Hebreus 5, o escritor fala, olha, pelo tempo que vocês já tinham, eram para vocês serem mais adultos. Eram para vocês estarem comendo, vivendo, entendendo as coisas de uma forma mais sólida. E como que ele define e diferencia crianças de adultos? Então o escritor de Hebreus fala que o adulto, ele tem o seu discernimento exercitado pela prática. E ele consegue discernir tanto as coisas boas como as coisas más. Essa é uma boa definição de maturidade espiritual. Uma pessoa que é capaz de discernir, atento diante do Senhor, de discernir as raposinhas, como falamos há um tempo atrás. Ô Senhor, esse sentimento que eu tenho no meu coração para com essa pessoa, o Senhor não me chamou para isso. Eu discerni, Senhor. E pela prática da obediência, o Senhor vai nos amadurecendo. E Ele vai nos levando a discernir a vida espiritualmente. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Nossos problemas, o Senhor não nos chamou para uma relação no governo e na dimensão humana. Então o Senhor, Ele deseja que nós amadureçamos e enxerguemos as coisas como o Senhor enxerga. E nesse sentido, eu convido os irmãos a pensarmos, eu vou voltar nesses textos aqui de Marcos. Lá em Marcos, se os irmãos puderem abrir Marcos capítulo 8. Eu recentemente falei com as irmãs, que a gente está usando Jeremias, e eu já compartilhei algum domingo para trás aqui, se alguém tiver uma memória melhor que a minha, puder me lembrar, quando eu falei disso, não lembro não, não sei se foi em Romanos, tem muito tempo, mas particularmente, esse estudo aqui de Marcos 8, 9 e 10, particularmente eu tenho uma simpatia muito grande por essa abordagem que algum irmão já trouxe sobre esse texto. E nessa manhã eu queria falar sobre conversas pelo caminho. Porque aqui no início de Marcos 8, o Senhor ele vai falar da doutrina dos fariseus, né? E quando ele fala assim, acautelai-vos, né, com o fermento dos fariseus, cuidado com o pão deles. E os discípulos não entendem isso. Né? E eles falam, mas será que ele está falando de pão mesmo, de comida? E o Senhor, ele traz uma palavra e uma sentença para os seus discípulos, dizendo, por que sois de coração endurecido? Tendo olhos, vocês não veem. Vocês não conseguem compreender? E aí o Senhor, Marcos, ele vem com a história de um cego.
E aqui nós temos aqui em Marcos 8, a partir do versículo 22, a história de um cego. Aí nós temos o capítulo 9 e 10. E no final do capítulo 10, antes do Senhor entrar em Jerusalém, nós temos a cura de um outro cego, Bartimeu. E ao longo desses 3 capítulos, capítulo 8, 9 e 10, é como se o Espírito Santo estivesse mostrando para nós não só a história dos discípulos, mas a nossa história. Porque aqui, se os irmãos puderem ler comigo, versículo 22 fala: chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Alguns irmãos sugerem isso. Trouxe já esses estudos outras vezes para os irmãos, né? Porque a partir daqui, nós vamos ver essa experiência dos discípulos, que é a nossa experiência. Assim como aconteceu com o cego de nascença, em João 9, nós nascemos cegos, mas o Senhor nos deu vista. Essa aplicação espiritual da nossa salvação em Cristo Jesus é como se nós, tivéssemos tido essa cura. Vimos a Deus, vimos o reino de Deus, vimos o Messias do reino de Deus. Nossos olhos foram abertos para uma realidade que não se vê com os olhos físicos, mas se vê com os olhos do Espírito. Essa também é uma contraposição de 2 Coríntios 4. Ali no versículo 4, Paulo vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandecesse a luz do evangelho da glória de Cristo. Então, o trabalho satânico, quem que é o Deus desse século? Satanás, que está operando nesse mundo todo. É como se tivesse jogado um véu espiritual. E a luz do evangelho tenta iluminar o coração das pessoas. E Paulo está dizendo, olha, Satanás tem um trabalho, que é cegar o entendimento, é impedir que nós enxerguemos as coisas com os olhos do Senhor Jesus, é entendermos a vida como o Senhor entende a vida. Mas na continuação de 2 Coríntios, no final dele, Paulo fala uma coisa que eu acho que se aplica a todos nós. Ele fala: por isso, irmãos, não se atente, não coloque sua atenção nas coisas visíveis, porque elas são terrenas e passageiras. Olhe, atente-se nas coisas invisíveis, porque elas são eternas. E aí nós descobrimos que muitas vezes na nossa caminhada de fé, nós somos como esse cego, que o Senhor nos curou, o Senhor nos deu vista, mas nós precisamos ser tocados por Ele de novo, porque nós não estamos enxergando as coisas muito bem. Chegamos para dar um grande abraço no irmão querido, é uma árvore, confundi. E olhamos para uma árvore, e olhamos para uma pessoa e falamos: a árvore é feia. Não, é um irmão. E nós então não estamos discernindo as coisas perfeitamente. É como se o Senhor estivesse nos mostrando: olha, vocês nasceram de novo. E eu fiz uma obra que é o cumprimento ali de João 9,39. Eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os cegos vejam. E aqueles que falam que veem, se tornem cegos. Vamos chegar nisso na cruz de Cristo, na continuação de 1 Coríntios. A cruz de Cristo cegou os sábios e os entendidos desse mundo e deu vista para pecadores miseráveis. A cruz de Cristo deu vista para o cego de nascença. Aquele que não entendia nada, não sabia nada, mas o Senhor tocou e abriu uma perspectiva de eternidade para aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados. Mas nós, assim como esse cego, temos que reconhecer que o Senhor precisa nos tocar mais vezes, porque nós às vezes não enxergamos as coisas adequadamente. E aí, na continuação desse texto, nós vemos isso acontecendo com os discípulos. O Senhor fala da sua cruz, Pedro o chama à parte e o repreende. Pedro repreende a doutrina de Cristo.
repreende o mestre dele, fala: vem cá, isso aí que o senhor está dizendo, vou te dar um conselho. Não ensine isso mais não. Ao longo desses capítulos, eles não conseguem entender a transfiguração. O Senhor fala da ressurreição dos mortos e eles falam: nós não entendemos sobre isso. Eles têm que lidar com o endemoniado e eles não têm poder para libertar aquela pessoa da tirania dos espíritos. E o Senhor repreende a falta de fé deles. Eles impedem que as crianças se aproximem do Senhor. E Marcos diz que o Senhor Jesus ficou indignado com isso e falou: que é isso? Quem são vocês para impedirem que essas pessoas se aproximem de mim? Deixai as crianças virem a mim, delas é o reino. João, querendo ajudar o Senhor, ele fala: mestre, tem um pessoal pregando em seu nome aí, mas nós proibimos eles de fazer isso. E o Senhor fala: não os proibais. Então nós percebemos que a história desses discípulos é a nossa história. Tem coisas que nós proibimos e o Senhor fala: mas quem falou que era para proibir? Tem coisas que nós impedimos e o Senhor fala: mas quem falou que é para impedir? Tem coisas que o Senhor ensina e nós não entendemos. Quando o Senhor ensina sobre riqueza e o jovem rico, também ele fala sobre a dificuldade do rico entrar no reino. Marcos fala que os discípulos não compreenderam essas palavras, porque nós enxergamos as coisas às vezes de uma forma distorcida. O Senhor fala sobre tesouros no céu, e talvez nós tenhamos que falar: Senhor, o Senhor precisa me tocar de novo. Esse assunto não é claro para mim. Senhor, me falta poder espiritual para lidar com espíritos malignos. Senhor, me toca de novo. Senhor, a tua doutrina, muitas coisas eu não consigo entender. Senhor, me toca de novo, para que possa acontecer conosco o que aconteceu com esse cego. Passou a ver claramente e tudo distinguia de modo perfeito. Que o Senhor abra os nossos olhos. Ele deseja fazer isso, para que o seu casamento não seja uma confusão emocional e espiritual, para que a educação dos seus filhos não seja segundo o padrão do mundo, para que a sua compreensão de o que é igreja não seja um ajuntamento social domingueiro, para que a compreensão das Escrituras não seja alguma coisa do seminário teológica. Senhor, o Senhor precisa me tocar de novo, porque eu preciso distinguir perfeitamente as coisas. Eu preciso saber com quem eu tenho que lutar, eu preciso saber qual que é a minha guerra. Como o irmão falou nessa manhã, eu preciso estar revestido da armadura de Deus. Senão, Senhor, eu vou ser engolido pelas coisas. Eu vou estar lutando como uma árvore e algum dia alguém vai falar: cara, você perdeu tanto tempo, isso não é uma pessoa, é uma árvore. E nesse sentido, eu gostaria de, à luz, do texto de Coríntios, eu gostaria de falar de duas situações que acontecem na conversa aqui pelo caminho. Só mais uma oração. Amado Senhor, amadíssimo Senhor, querido Pai, queremos e precisamos sentir teu carinho conosco agora, Senhor. O teu desejo de falar conosco. Precisamos ser consolados pela tua vara e pelo teu cajado. Precisamos sentir o calor dos teus braços, Senhor. O fogo do teu Espírito Santo, para que o nosso coração endurecido possa ser derretido e um coração de carne possa surgir para o louvor da tua glória. Por isso, consagramos essa reflexão e esses pensamentos a ti, confiando na tua graça, na tua misericórdia, para que ela fale aos nossos corações nessa manhã e possa produzir valor eterno para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Essa é uma das consequências que eu acho que a gente não pode perder de foco. Uma das figuras das Escrituras para cegueira é coração endurecido. Ali quando falamos disso, o texto lá de Lamentações 5, 16 e 17. Ai de nós, Senhor, porque pecamos. Por isso, porque pecamos, o nosso coração adoeceu. Porque pecamos, se escureceram os nossos olhos. É o pecado, são as decisões que fazemos que nos afastam de Deus, que adoecem o nosso coração. Não é filho rebelde que adoece o nosso coração. Não é crise financeira que adoece o nosso coração. Não é um malfeitor que rouba seu dinheiro, que te trai. Um sócio que rouba a empresa de você. Um amigo
que você comia da mesa com ele, que te trai. Não, eles podem ser instrumentos para te ofender. Mas o que adoece seu coração é quando o seu coração escolhe o pecado. É quando você para de crer no que o salmista, no Salmo 19, diz, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Senhor, eu preciso que minha alma seja restaurada. E o Senhor vai falar, então, obedeça a minha palavra. E aí, nós não queremos obedecer o Senhor. Nosso coração se endurece pelo pecado. Hebreus 4 diz isso também. E aí nós adoecemos. E a nossa visão, ela é escurecida. Nós paramos de enxergar as coisas espirituais. E nós começamos a andar segundo os homens. E essa é a dificuldade que nós temos para lidar com as nossas relações humanas. Por quê? Porque uma das coisas que nós vemos nos Coríntios, e nós vamos ver aqui em Marcos, é que é muito natural. Ninguém precisa nos ensinar isso. É que nas relações sociais, sempre existe aquela questão, quem é o maior? Quem é que manda? Quem é que tem a última palavra? E isso acontece, com os discípulos aqui. Então, se os irmãos puderem abrir em Marcos capítulo 9. É muito interessante. Tanto em 9 e 10, as situações são parecidas e a estrutura é igual. O Senhor Jesus, o nosso mestre, ele vai dizer assim, versículo 31. Jesus ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, Jesus interrogou os seus discípulos: de que é que discorrieis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual era o maior. Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Esse é um daqueles muitos momentos que nós precisamos exercitar nossa fé para falar: Jesus fala, e Jesus fala. E como aconteceu com os discípulos, às vezes nós ouvimos e nós não permitimos que o Espírito Santo expanda isso numa metanoia que transforma a nossa vida e muda a forma como nós enxergamos todas as coisas. Aqui, uma das conversas pelo caminho desses discípulos, isso não é horroroso, mas isso não somos nós. Nós acabamos de partir o pão, agradecemos ao Senhor pela obra que Ele fez, para depois, quando acabar o culto ou a reunião, a gente ficar falando mal uns dos outros, com o coração amargurado, brigando. Não é horroroso isso? Mas não é isso que aconteceu com os discípulos? O Senhor chama os seus discípulos e fala: eu vou ser entregue, eu vou morrer numa cruz por vocês, mas no 3º dia eu vou ressuscitar. Aí sabe o que os discípulos fazem? Enquanto estão no caminho, eles começam a discutir entre eles quem era o maior. E é interessante porque o Senhor sabia o que eles tinham conversado, e de noite na casa, ele chama os 12 e fala: pessoal, o que vocês estavam conversando no caminho? E eles não tiveram coragem de falar para ele. O Senhor sabia o que eles conversaram. O Senhor sabia o teor da conversa. Quem de nós é o maior? Esse problema que nos atinge de muitas formas, e não só na comunhão, na fraternidade dos irmãos, isso atinge o nosso casamento, isso atinge nossas relações de trabalho, isso atinge nossa vizinhança, nosso bairro. É porque nós, enquanto sociedade, estamos acostumados com patentes, hierarquias, organogramas, insígnias que nos apontam quem é o maior. No exército, no soldado aí, o cara chega lá com as insígnias no braço, no cap. Cara, o soldado já sabe, né, Clante? O soldado, ele bateu o olho ali e falou: esse aqui é maior do que eu, ó. Bater continência. E quem é maior? O que ele faz? Ele dá ordens, ele manda, ele estabelece, ele define.
Numa relação, num casamento, é muito comum. Lógico que nós não falamos isso para o outro, mas nós agimos assim. Eu puxo na minha mente e falo, olha, eu estou puxando aqui meu rendimento enquanto marido, e eu acho que eu sou maior que a minha esposa em vários motivos, porque eu faço isso, faço aquilo, ela não faz, ela é teimosa, ela é desobediente, ela é qualquer outra coisa, eu faço, eu vou, e eu defino que eu sou maior do que ela. E no mundo dos homens, o maior é o que manda, é o que governa, é o que dirige. Não discuta. Eu sou maior que você. Tão fácil acontecer isso nas nossas experiências de igreja. Eu prego mais, eu venho nas reuniões, eu visito mais, eu dou mais oferta. Quais são as medições que te fazem maior do que seu irmão? O problema é que quando eu ponho uma fita métrica para ver quem é o maior, nós começamos a usar provavelmente indicadores e uma fita equivocada. Porque não está na nossa mão essa decisão. O problema é que quando eu olho para o contexto e na minha cabeça eu me vejo melhor que você ou maior que você, invariavelmente eu me torno uma pessoa difícil de ouvir. Principalmente se eu te acho menor do que eu. Principalmente se eu acho que uma pessoa menor do que eu, pelo motivo que seja, já falei isso outras vezes, nós temos essas capacidades. Vamos falar quem são os maiores entre nós. Talvez vão ser os mais velhos de comunidade. Essa é a medição. Eu reúno aqui desde o início do grupo. Eu reúno aqui há 50 anos. Eu reúno aqui há 30 anos. Não, eu devo ser maior que você, porque todas as vezes que eles chamam os irmãos para construir uma coisa, eu estou e você não está. Não, eu sou maior do que você, porque eu prego, eu estou na escala do compartilhar. E entre dois irmãos que compartilham, eu sou maior do que você, porque eu falo mais do que você. E entre dois irmãos que falam muito, não, eu sou maior do que você, porque os irmãos elogiam mais minha palavra que a sua. Surgiu entre eles o pensamento, quem é o maior? Quem de nós aqui, turma, é o bambambam? Bam, bam? E às vezes o irmão lá que fica caladinho na cadeira, ele fala, eu sou o maior. Porque eu não sou orgulhoso igual aquele falador, eu não sou maritaca igual aquele outro. Aquele lá que fala muito, tem um casamento nota 5, meu casamento é nota 10. Eu sou maior porque meus filhos, nenhum deles se afastou. Nós começamos a buscar medidas para nos medir e definir quem é o maior. E o Senhor, quando ele faz essa pergunta, eles se envergonham disso, porque nós sabemos que é muito feio isso. Pensarmos assim é horroroso. Mas nós agimos dessa forma. Se essa pessoa falar comigo, eu tenho que abaixar a orelha e calar, porque ela é maior do que eu. Se for ciclano, eu não vou aceitar. Se essa pessoa agir e aí a gente entra nesse ambiente de concorrência. E o Senhor, então, numa dessas conversas pelo caminho, ele vai sentar com a esposa e fala assim, o que você ficou conversando hoje com você mesmo ao longo do dia inteiro? E como que a esposa fala para o Senhor Jesus? Fala, Senhor Jesus, eu estava falando como que eu sou muito melhor que meu marido, porque eu leio a Bíblia todo dia, faço cultinho com meus filhos, meu marido não está nem aí. Velho do jeito que ele é, chega do trabalho e vai jogar videogame. Então, Senhor, eu comparei e ele perdeu e eu sou maior do que ele. Sou maior do que meu irmão porque eu jejuo, porque eu oro, porque... O Senhor, essa conversa não faz sentido com ele. Os discípulos ficam envergonhados, porque essa conversa jamais deveria ser colocada em pauta. O Senhor fala, o que vocês estavam conversando? Eles não, nada não, Senhor. E o Senhor, ele sabia e fala assim, eu vou falar uma coisa para vocês. No meu reino, o maior é o menor. Guarde isso no seu coração. A conversa continua e, para nossa surpresa, no capítulo 9, esse assunto volta. Que é com Tiago com Tiago e João. Quem diria, hein? A gente achou defeitos em João. João já tinha levado, né, uma cajadada do Senhor aqui, a gente sempre bate muito em Pedro, porque é o mais fácil de se expor. Mas aqui um pouquinho antes, João já fala, Senhor, fica tranquilo, eu proibi umas pessoas, o Senhor fala, você não tinha que ter feito isso não. Hein? Vá lá e desproíbe eles. Se eles estão pregando o meu reino, né? É porque ele não convive com você? Que ele não me pertence? Você limita a minha espiritualidade, o meu reino, nas coisas que você permite, nas coisas que você aceita? Não faça isso.
Mas aqui, na continuação, no capítulo 10, no versículo... Olha, vejam se não é a mesma estrutura. No versículo 33, o Senhor Jesus fala: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. Jesus lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. No versículo 41 fala: ouvindo isto, indignavam-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para a terra para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Esse é o esforço do Espírito Santo, de fazer com que os discípulos de Cristo enxergassem as coisas com clareza. O Senhor mais uma vez fala do que lhe esperava em termos de humilhação. E dessa vez Tiago e João. Em Mateus vai dizer que a mãe está junto com eles pedindo essa bênção, né? Mas o fato é que Tiago e João, eles se aproximam do Senhor e falam: queremos te pedir uma graça, um favor, uma bênção, Senhor. O Senhor Jesus fala: pois não, o que vocês querem que eu vos faça? E guarde essa expressão aqui do versículo 36. Que quereis que eu vos faça? É uma das conversas que podemos ter com o nosso Senhor pelo caminho. Enquanto estamos peregrinando nessa terra. Enquanto estamos andando ainda em direção à terra prometida. É uma das conversas pelo caminho. O Senhor se apresenta para você, se apresenta para mim e fala assim: o que você quer que eu te faça? Tiago e João falam assim: bem, nós queremos te pedir que o Senhor nos dê um lugar de glória no seu reino. Na verdade, o maior lugar de glória. Um sentado à sua direita e um sentado à sua esquerda. O Senhor olha para eles e fala: vocês não têm a mínima ideia do que vocês estão pedindo. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos próprios prazeres. Vocês pedem, mas vocês não têm a mínima ideia do que vocês estão me pedindo. Quando você está a caminho, conversando com o seu mestre, o que você pede a ele? Senhor, me dê uma vida confortável, me dê glória humana, me dê prestígio, me dê reputação. Faça prosperar minhas intenções nessa terra. Talvez o Senhor olhe para nós e fale: você não tem a mínima ideia do que você... Não faz sentido nenhum você se aproximar de mim e desejar essas coisas. E aqui mais uma vez, agora são os 10 contra os 2, né? Então os 10 se indignaram contra os 2. E é meio assim: pô, velho, você tem vergonha não? Você pediu para o mestre sentar na cadeira à direita dele? Então já concluímos que nós não vamos sentar ali, porque vocês estão pedindo para ele o lugar de destaque. E o Senhor, mais uma vez, ele chama os seus 12. E ele fala uma coisa que o Senhor precisa abrir nossos olhos para isso. Vocês sabem como funciona o mundo? Vocês têm visto como funcionam as regras sociais desse mundo? Quando pessoas se ajuntam, governos, ordenanças, mandatários, servos, escravos, quem obedece, quem faz sem... O Senhor fala: está vendo tudo isso? No meu reino não é assim. É pelo contrário. Escute com atenção. Não é que o reino do Senhor é diferente do reino dos homens.
é exatamente o contrário. E nós temos o nosso rei como o modelo máximo dessa situação. Da mesma forma que o Filho do Homem veio a essa terra, não para ser servido, mas para servir, os maiores do meu reino são aqueles que escolheram ser escravos de todos. Essa é a palavra no grego aqui, doulos. Você quer ser o maior? Você quer ser o primeiro? Quebra de paradigma, irmão. O Senhor aqui em nenhum momento fala que no reino de Deus não há maiores e não há primeiros. Ele não fala isso. Não ache que o Senhor Deus é injusto para trabalhar e tratar seu povo no atacado. Cada um de nós receberá seu galardão e recompensa diante da nossa vida. Não é um negócio, está todo mundo pasteurizado, todo mundo igual. Não, o Senhor fala, não, no meu reino há maiores. No meu reino há primeiros. Lembra quando ele fala? Os últimos serão os primeiros serão os últimos. No meu reino, há diferença de premiação, de reconhecimento. E nós temos tantas parábolas que falam disso. Virgens que não tinham azeite não puderam entrar nas festas, virgens que entraram. Servos bons no pouco, que o Senhor multiplicou aquilo que confiou a eles. Servos infiéis, que o Senhor tirou tudo que eles tinham. A parábola das minas, onde quando o rei volta de ter conquistado um reino, e ele começa a definir autoridade sobre cidades para cada um dos seus fiéis. Você vai reinar sobre 10 cidades, você vai reinar sobre 5 cidades, você não vai reinar sobre lugar nenhum, porque você foi infiel. Os irmãos lembram desse mistério de Coríntios 15? Paulo fala, é um mistério, que da mesma forma como nas estrelas a diferença de glória e resplendor, assim também será na ressurreição dos mortos. Isso é Hebreus 6, versículo 10, salvo engano. Deus não é injusto para ficar esquecido das nossas obras. O que o Senhor está dizendo é, deseje ser o maior no meu reino. Há galardão para você. Há recompensa para os meus servos fiéis. Mas não é segundo os homens. Se você quer ser o maior no meu reino, querendo ser o maior entre os homens, não deu certo. Aspire, deseje ser o maior, o primeiro no meu reino. Fala, Senhor, então eu quero ser o maior. Então você terá que ser escravo de todos. Porque essa é o que acontece com o nosso Senhor em Filipenses 2. Deve existir, versículo 5, entre vós a mesma forma de pensar, a mesma forma de agir de Jesus Cristo, que sendo reconhecido em forma de Deus, sendo Deus, não tomou como usurpação o ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumiu a forma de servo e a si mesmo se humilhou. É um processo, eu me auto-esvazio, eu me auto-humilho, eu me dou, eu carrego, é o que nós cantamos, é o que nós celebramos, todos nós que já somos. Obrigado, Senhor. O castigo que me traz a paz, o Senhor levou por mim. O Senhor carregou os meus pecados. O Senhor se importou com a minha miséria. O Senhor se tornou o pior dos piores. O Senhor se humilhou ao ponto de morrer, morte de cruz. Mas aí tem essa mudança. E alguns dizem que esse texto de Paulo é uma poesia. Era um cântico cantado pela igreja primitiva. Paulo fala, mas também Deus o exaltou. A pessoa se auto-esvazia, se humilha, serve, até o dia que o reino de Deus se manifestar. E o Senhor, Ele exaltará. Porque o meu reino não é igual ao reino dos homens. Enquanto você se aproximar do Senhor Jesus pedindo glória para si mesmo, pedindo conforto, pedindo honra para si, reconhecimento humano, aplausos às pessoas, o Senhor fala, você não sabe o que você está me pedindo. O Senhor Jesus, Ele não há e nunca haverá e jamais existirá uma história de humilhação como a do nosso Senhor. Porque sendo Deus, abriu mão da sua divindade e desceu no mais fundo dos abismos e ali Ele nos encontrou. Ali no estado de escravidão, de morte, de podridão humana. É ali que o Senhor desceu e nos buscou. E fez isso para o Pai. E o Pai olhou para a obra do Filho e falou, não haverá ninguém maior e semelhante a Jesus Cristo.
E para a glória de Deus Pai, nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor. E quando os homens glorificam o Senhor Jesus, Deus é exaltado. E o Senhor fala: observe, esse é o meu reino. O maior de todos no meu reino foi aquele que mais se humilhou. E você quer receber glória de Deus sem se humilhar? Sem se auto-esvaziar? Você realmente quer que a glória de Deus se manifeste nas suas relações sem você escolher o caminho de servo? Você acha que a solução do seu casamento é a mudança do outro ou um caminho de auto-negar-se? Você acha que o problema na congregação são os irmãos ou é você que não abre mão do seu orgulho, do seu conforto, do seu ministério, do seu reconhecimento? É por isso que 1 Pedro 2,21, Pedro vai falar que o Senhor, ele passou por esse caminho para nos deixar um modelo para seguirmos os seus passos. Nós somos discípulos de Cristo ou não? É essa contradição da loucura da cegueira que nos torna completamente obstinados e agressores ao reino do nosso Senhor Jesus. Ele fala: seja meu discípulo, siga os meus passos. Ah, Senhor, esses passos do Senhor é um passo de renúncia, mas ué. Os irmãos lembram de 2 Pedro 1,9? 2 tipos de cegueira que eu posso lembrar aqui no Novo Testamento. Um deles é esse, 2 Pedro 1,9. Pedro fala assim: todos vocês que olham só para o que está perto, vocês estão cegos. Todos vocês que só olham para o imediato, para as coisas terrenas, você não está enxergando adequadamente, você está cego. Então a gente consegue entender isso, porque a gente reduz toda a eternidade que nós temos em Cristo com respostas imediatas para o tempo presente. Mas isso nos cega. Porque o Senhor fala: mas quem disse que eu vou abrir seus olhos para as coisas presentes? E quem disse que eu vou demonstrar meu amor por você e a sua história será contada pelos indicadores terrenos e humanos? Cuidado. Quando nós olhamos só para as coisas do presente, nós nos cegamos. E 1 João 2,11, João fala: todo aquele que odeia seu irmão, ele anda nas trevas, e ele anda tropeçando, ele nem sabe nas coisas que tropeça, porque é como se as trevas tivessem cegado os seus olhos. Cuidado com os seus sentimentos. Os seus sentimentos têm poder para te cegar. Os seus sentimentos deformados, sentimentos carnais do velho homem, nutrir ódio, nutrir falta de perdão, rancor, ele escurece a nossa visão. Nos tornamos escravos de verdugos e atormentadores. Espíritos terão acesso à nossa mente e ao nosso coração. Nos tornaremos derrotados animicamente e espiritualmente estaremos cegos, porque nosso coração se encheu de ódio. E talvez nosso coração se encheu de ódio porque em algum momento no passado eu me medi com você e me achei maior. Então eu não permito, não tolero, não aceito você. Sou maior que você. Que o Senhor abra os nossos olhos. E aí nós chegamos justamente nessa última história. Se os irmãos puderem abrir, que é a história de Bartimeu. O que estou tentando propor como uma inteligência do meditar? Que o problema da carnalidade nossa, que era o problema dos coríntios, é que um coração carnal que só olha o que está perto, que não se sujeita às regras do reino de Deus, que não consegue se relacionar com as coisas invisíveis e espirituais, ele vai se tornando cego. Nós não enxergamos as coisas da forma como Deus enxerga, e nós enxergamos as coisas da forma como o mundo enxerga. E aí, Paulo, ele é um contraponto nesse texto do capítulo 1, porque ele fala: pessoal, se vocês não estão enxergando, eu estou enxergando claramente. Cristo me enviou para isso aqui. Eu fui chamado para isso, eu tenho muita clareza. Eu tenho a clareza do meu ministério enquanto marido, eu tenho clareza do meu ministério enquanto pai, eu tenho clareza do meu ministério entre os irmãos, eu tenho clareza de como eu tenho que tratar o meu dinheiro, eu tenho clareza sobre como eu tenho que cuidar do meu corpo. Precisamos de renovo espiritual. Porque nós vamos perceber que tem áreas da nossa vida que nós não temos muita clareza. E nós precisamos que o Senhor nos toque.
E aqui nós temos então esses paralelos do povo, dos discípulos do Senhor, conversando pelo caminho, tendo a oportunidade de conversarem com o Senhor Jesus, pedindo coisas inadequadas. Então, você considerando isso, o que você pediria para o Senhor? Considerando que pode ser que nós não estamos enxergando as coisas de uma forma certa. Pode ser que os nossos olhos espirituais estão escurecidos. Nós não estamos distinguindo as coisas corretamente. Aí me parece que termina essa história com Bartimeu. Então, no versículo 46, foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, Jesus te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Aí perguntou-lhe Jesus. Os irmãos podem fazer esse paralelo, versículo 36, versículo 51. Tiago e João se aproximam do Senhor. O Senhor fala: o que vocês querem que eu faça? Nós queremos glória, Senhor. Queremos nos assentar no trono. E o Senhor fala: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Aí nós temos um cego mendigo conversando com o Senhor aqui. E o Senhor faz exatamente a mesma pergunta: o que você quer que eu faça? Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Eu acho bonito essa forma como Marcos trabalha esses processos de santificação e de cura para os discípulos de Cristo. De muitas coisas que nós não temos nem ideia, que o Senhor precisa pingar colírios nos nossos olhos, porque precisamos enxergar melhor. Muitas coisas da nossa vida, o Senhor precisa fazer com que nós enxerguemos melhor. E aqui nós temos a história desse cego mendigo, que a despeito da sociedade e a despeito da cultura local, ele não ouviu o que os outros disseram, mas ele olhou para Jesus Cristo, não é isso? Porque à medida que ele sabe que o Senhor está se aproximando, ele não está preocupado com a glória pessoal, ele não está preocupado com a honra dele. Afinal de contas, eu sou um cego, mendigando um motivo para existir. Dependo dos outros. Eu sou um cego, Senhor. Mas o Senhor está passando pelo caminho. E ele começa a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão e as pessoas falam assim: fica quieto, rapaz. Para de gritar. Só que os 3 evangelhos contam a mesma história da mesma forma. Ele começou a gritar cada vez mais alto: tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sou cego. Eu não sei ser marido como o Senhor deseja que eu seja. Meus filhos estão crescendo, Senhor. Eu deveria ser um pai melhor. Eu não entendo direito meu ministério entre os irmãos. Eu não dedico meu tempo a compreender o corpo de Cristo. Senhor, tem misericórdia de mim. E eu não estou preocupado com minha reputação, com meu orgulho. Vou gritar cada vez mais alto. Vou gritar ao Senhor, vou clamar a Ti. E é nesse contexto que o Senhor não fala para ele: a tua fé te salvou. Porque Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é ver coisas invisíveis. Então, a fé, ela trilha um caminho de coisas que eu não enxergo com meus olhos, mas eu sei no coração. E eu sei no coração que o melhor para mim é o que Jesus tem para me dizer. Mas eu também sei que meu coração endurecido me faz ter olhos que não veem e ouvidos que não ouvem. Por isso, Senhor, tem misericórdia de mim. E clamar e gritar por Ele. Não pela aparência dos outros, não pelo que os outros acham, não pelo meu status e a minha performance pelos outros.
é só esse cego, mendigo, gritando cada vez mais de uma forma desesperada, que ele pode ouvir. Porque, irmãos, era cego, né? Está gritando, ele não tem a mínima ideia se o Senhor está perto, se o Senhor está longe. Ele só está ouvindo um pessoal falando: cala a boca, rapaz. Cala a boca, Bartimeu. Fica quieto, rapaz. Jesus está no caminho. E eu quero conversar com ele. E eu quero abrir meu coração para ele. E eu quero clamar: Senhor, me faz ver. E não é tão bonito isso, porque cego e gritando, alguém chega para ele. Ele estava sentado, né, debaixo de uma capa. Tem bom ânimo, Jesus te chama. Tem bom ânimo, o Senhor está te chamando. Levanta e vai. E ele num salto levanta. Ele vai até o Senhor. Ele clama ao Senhor. O Senhor dá vista a ele. E na continuação o texto termina falando: e ele então seguia a Jesus. O Senhor não nos dá vista, ou nós não deveríamos procurá-lo, para que ele abra os nossos olhos, para que nós tenhamos glória pessoal. Porque a resposta do Senhor para nós é: você não tem ideia do que você está me pedindo, isso aí. Mas quando o Senhor abre os nossos olhos, Bartimeu, ele poderia falar assim: opa, abriu os meus olhos? Obrigado, viu? Agora eu vou para o meu caminho. Não, ele seguiu o Senhor. Nesse sentido, eu convido os irmãos, eu tinha falado com os irmãos para a gente cantar uma música como oração ao Senhor. Porque alguns irmãos dizem, se os irmãos se atentarem a esse texto em Mateus 20, ali Mateus, o Evangelho, vai dizer que eram 2 cegos. Em Lucas, quando conta essa história, não fala o nome dele, né? É só em Marcos que nós sabemos o nome desse cego. Alguns irmãos dizem e sugerem que Pedro, contando essas histórias para Marcos, que é o evangelista, é porque provavelmente Bartimeu era um discípulo conhecido da comunidade. E provavelmente o outro cego que estava com Bartimeu, ele não continuou com os irmãos e foi embora. Por isso que em Mateus fala de 2 cegos, mas em Marcos e Lucas fala só de um cego, porque esse cego, que teve seus olhos abertos, escolheu seguir a Jesus. E especificamente, Pedro dá o nome dele. Provavelmente, entre os irmãos, fazem: sabe Bartimeu? Bartimeu, levanta a mão. E ele levantou: irmãos, vou contar a história de como Bartimeu creu no Senhor. Porque Bartimeu, ele seguiu ao Senhor Jesus. E aí, essa é uma das sugestões que eu te dou. Numa das conversas que você pode ter com Jesus pelo caminho, se o Senhor fala para você: o que você quer que eu te faça? O que você pode responder? Uma sugestão é essa: Senhor, se tu olhares para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho, Senhor. Olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Que o Senhor fale aos nossos corações. O Senhor, Ele deseja ter essas conversas enquanto estamos a caminho. E o Senhor está procurando corações que desejam enxergar, ver a Cristo, segui-lo, servi-lo, tê-lo como mestre. Se os irmãos perceberem o contexto histórico e como a história está datada, os 3 evangelhos colocam da mesma forma. Então é assim: Mateus 20 conta a história da conversão dos cegos. A próxima história de Mateus é Mateus 21, que é a entrada do Senhor em Jerusalém de uma forma triunfal. Aqui é a mesma coisa, Marcos 10 e 11. Marcos 10 termina dizendo que Bartimeu seguia ao Senhor. No versículo seguinte, 11:1, é o Senhor chegando a Jerusalém para ser crucificado. Em Lucas, Lucas 18 e 19, tem uma história no meio da história de Bartimeu e a história do Senhor, que é a conversão de Zaqueu.
Mas o que é importante percebermos que essa conversão de Bartimeu não foi no início do ministério do Senhor, não foi um ano e meio, foi poucos dias antes do Senhor ter sido imolado na cruz por nós. E eu gosto de pensar Bartimeu assim. Eu tenho essa licença poética. Porque assim, Marcos fala, Bartimeu teve seus olhos abertos, viu o Senhor e começou a segui-lo estrada fora. E seguindo o Senhor a estrada fora, chegou a Jerusalém. 4 dias depois, viu seu mestre pregado no madeiro. Você tem certeza que você quer ter um coração igual ao do Senhor Jesus? Você tem certeza que você deseja olhar a vida como Ele olhou? Pense nisso antes de fazer essa oração. Porque Bartimeu, ele teve seus olhos abertos, seguiu ao Senhor. E o Senhor o conduziu à cruz. E talvez ele pode ter ficado bastante confuso com tudo isso, mas ele talvez tenha entendido que o reino do Senhor não é o reino dos homens. E o reino do Senhor não se move e não se manifesta como os homens se movem e se manifestam. A ideia dos coríntios, que é muito comum para nós, é nos compararmos para decidir quem é o maior. Ela é terrena, ela é maligna e ela é diabólica. Enquanto estamos no caminho e quando o Senhor se manifesta e nós pedimos para Ele glória para nós, conforto e uma vida regalada nessa terra, talvez o Senhor está dizendo, você não está entendendo o que você está pedindo, porque o meu reino não é assim. Por outro lado, se existir em você e em mim, e isso não é externo, né, irmãos? Mas se existir em nós esse profundo desespero de falar, Jesus, tem misericórdia de mim. O que eu preciso, Senhor, é ver. Abre os meus olhos. Ensina-me a olhar as coisas como o Senhor enxerga. O Senhor vai responder essa oração, porque essa oração glorifica o nome dEle. É reconhecer que Ele são os meus olhos. Ele é os meus olhos. Eu quero ouvir como Ele ouve, falar como Ele fala. Quero seguir seus passos. Os irmãos percebem que na lógica bíblica, se o meu coração ficar completamente engajado de ser como Jesus Cristo, vocês percebem que a cruz, ela para nós será um instrumento de glória? Temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus e cristãos. Se esse mundo odiou meu Senhor, por que eu estou buscando nesse mundo glória? Eu também quero receber a mesma vergonha que o meu Senhor recebeu. Esse talvez seja um pulo do gato ali, que nós já falamos outras vezes de Gálatas 6. Porque Paulo ele fala que o mundo o crucificou, mas antes disso, tão fundamental, Paulo fala, eu estou crucificado para o mundo está crucificado para mim. Eu não quero nada desse mundo. Sabe por que a cruz de Cristo nos dói tanto? Porque nós ainda estamos bastante apegados às coisas dessa vida e às coisas desse mundo. E quando o Senhor fala, então deixa eu tirar isso, você fala, não, Senhor, tira não. Isso não, Senhor. E quando o Senhor fala assim, por que você não entrega a sua própria vida como libação a mim? A nossa vida está tão presa às coisas dessa terra. O Espírito Santo nessa manhã já tentou falar com você e comigo. Talvez você estava preocupado com o microfone falhando. Talvez estava preocupado porque o Osés não conseguiu falar reconciliação. Mas você não percebeu que já temos um conselho lá de Colossenses 3, 1 e 2. Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensai nas coisas lá do alto. Cristo não está nas coisas dessa terra. Ele está no alto. Pense nas coisas do reino dele. Peça ao Senhor, Senhor, abre os meus olhos. Humanamente falando, eu não dou conta. Mas se o Senhor abrir meus olhos, eu vou poder distinguir todas as coisas perfeitamente. Que assim seja para a glória de Deus.